Fala, meu santo, minha santa paz de Jesus e o amor da Virgem Mãe. Hoje nós vamos falar sobre o anjo da guarda. Olha só, que linda essa pintura aqui da dona Rosvita Bitterlich, que é a filha da mãe Gabriele. Mãe Gabriele é a fundadora da obra dos Santos Anjos. Então aqui nós temos um anjo guardião protegendo de toda a peste, de todos os perigos, o seu protegido. É linda essa imagem, né? Vou deixar ela aqui para ficar conosco. Eu sou o Padre Pio, cuida. O Padre Pio sempre falou, né? Envia-me o teu anjo da guarda. Então, que alegria nós estarmos aqui. Eu sou o Junão Sempre Mais Alto. Peço que desde já você se inscreva no canal, deixe o seu like e depois compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Vou tentar ser bem breve aqui hoje, falando um pouco sobre a presença e alguns passos que nós podemos ter para nós caminharmos ao lado do nosso santo anjo da guarda. Em primeiro lugar, é bom a gente entender que o anjo ele existe, é bíblico. Então, se você é uma pessoa que crê na Bíblia, eu digo Antigo e Novo Testamento, nós estamos falando também da Torá. Se você acredita, lá está falando de anjo muitas vezes. Se você é cristão católico, que é a maioria do público aqui, eu trouxe aqui alguns trechos para você também do Catecismo da Igreja Católica que fala sobre a presença dos anjos na nossa vida. Então, o Santo Anjo, para nós católicos, ela é em primeiro lugar uma verdade de fé. É algo que é uma verdade da nossa fé. Ela existe, nós acreditamos nela, né? Então, são muitas coisas para poder falar. Quero começar dizendo o seguinte: para todos nós, Deus deu um anjo da guarda. Então, você tem um santo anjo aí. Todas as pessoas que nasceram com um santo anjo. Tem alguns teólogos que dizem que foi a primeira criação de Deus. Então, quando Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita lá em Gênesis 1, é justamente falando da luz dos santos anjos, que os santos anjos foram feitos neste exato momento, a primeira coisa que Deus fez. Depois fala também que quando Deus separou a luz das trevas, alguns teólogos dizem que essa daí foi a grande guerra entre Lúcifer e o arcanjo Miguel, que com a sua humildade disse quem como Deus e arrancou uma terça parte do céu de anjos nessa guerra, né? Que depois São João explica pra gente lá no livro do Apocalipse. Então, são muitas coisas, eu quero falar tudo, mas a gente tem que tomar cuidado, porque eu quero fazer vários vídeos. Então, para a gente poder falar bastante coisa, esse é um assunto inesgotável. Então, só para você saber, eu conheço a obra dos Santos Anjos desde 2002. Desde 2002 eu faço meus retiros anuais de silêncio lá. Alguns anos eu não fui. E a espiritualidade dos Santos Anjos me cativou desde essa época, ou seja, quase 20 anos atrás. Depois, dentro desse período, eu fiz a faculdade de filosofia e na faculdade de filosofia a minha monografia foi a explicação, a prova que existem substâncias separadas da matéria. Nós sabemos que aquilo que é visível, aquilo que é material, ele é fugaz, ele é transitório. Então, é algo que passa. E aquilo que é invisível, ele não passa, ele permanece eternamente. Então, dentro dos Santos Anjos, nós podemos falar que existem 9 hierarquias. São dentro dessas hierarquias, uma delas é a do Santo Anjo da Guarda, na qual eu quero falar aqui. Vamos começar como? Eu fiz aqui uma cola para eu seguir essa metodologia aqui e eu não me perder com tantas informações. Então, do mesmo jeito que nós temos o anjo da guarda, ele tem uma missão, ele tem um objetivo. E qual é o objetivo dele? Zelar
cuidar de você, para que você não se afaste de nosso Senhor, para que você vá para o céu, volte para o céu um dia. Então, o objetivo do seu anjo da guarda é caminhar contigo. Se você anda mergulhado no pecado, ele não pode interferir, fazer nada, a não ser falar contigo. Para ele falar, você precisa escutar. Para você escutar, você precisa silenciar. Né? E, bom, é todo um processo. Né? Nós vamos falar depois sobre o silenciar, o escutar e o obedecer do santo anjo. Mas nesse momento aqui é importante você saber que ele existe. Então o primeiro passo de tudo é você saber, para que você, sabendo que ele existe, você dê um passo para poder conhecer. Isso daqui nós fundamentamos esse pensamento em um trecho da Sagrada Escritura, né, para dizer que ele vai à sua frente. Então eu separei aqui, se você quiser pegar depois, é lá em Êxodo, capítulo 23, versículo 20 ao 23. Eu vou ler para você porque esse trecho aqui ele é profundo. Nós poderíamos somente ler esse trecho aqui e esse trecho já seria o consolo para a nossa vida, para nós termos a certeza de que temos um anjo da guarda e que ele caminha conosco. E eu vou ensinar para você aqui como você rezar pelas pessoas que você ama, pela conversão delas, pela cura delas, utilizando o Santo Anjo da Guarda. Então vamos lá. Em primeiro lugar, Êxodo 23, 20, diz o seguinte: Eis que vou enviar um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Isso é profundo, né? Estava falando de Canaã, mas para a gente, se a gente traduz isso para a nossa vida hoje, é profundo e tremendo. Presta atenção, respeita a tua presença e observa a sua voz, e não lhe sejas rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se escutar, gente, olha que promessa poderosa. Mas se escutares fielmente a sua voz e fizeres o que te disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os exterminarei. Quem são todos esses povos hoje? É tudo aquilo que é problema que acontece na sua vida, meu santo e minha santa. É a promessa de Deus. Se você obedecer, ouvir a voz do seu anjo da guarda, os seus inimigos serão inimigos de Deus. É a tristeza, é o pecado, é a ira, é a discórdia, é a divisão, é a separação. Qual é o seu inimigo hoje? Esse inimigo será inimigo de Deus também, é a promessa de Deus. Nós, em primeiro lugar, precisamos saber que ele existe, depois confiar na sua presença e que Deus deu ele para nós, para que nós fôssemos conduzidos ao céu, para que nós vivêssemos nessa terra de uma forma plena, numa luta. Aqui é uma batalha, não é? Mas você tem alguém que você pode contar nessa batalha, e esse alguém é o seu anjo da guarda, que Deus colocou e que está aí do seu lado desde quando você foi concebido. Isso mesmo, desde quando você foi concebido, você já tem um anjo da guarda. Tanto a Lorena, quanto a Maria Flor, quanto a Teresa, desde o momento que eu e a Rose ficamos sabendo que estávamos grávidos, eu já rezava pelo anjo da guarda de cada uma delas. Eu chamo eles de os meus, né? Os meus, a minha família, né? A Rose e as crianças. Depois tem minha mãe, meu pai, minha sogra, meu irmão, minha cunhada, minha mãe Seição, o tio Tião, tia Jovelina e a Graça que moram aqui com a gente. Eu chamo essas pessoas de os meus. Então eu sempre rezo pelo anjo da guarda deles. É bom você saber que eles existem e que eles têm um objetivo. E dentro desse objetivo nós podemos caminhar e usufruir deles também. Então sabemos que as coisas invisíveis, elas são eternas. E nós, eu e você, podemos fazer uma
experiência de aprofundamento com a vida dos santos anjos. Então, nós sabemos que ele existe e nós somos convidados a aprofundar esse mistério de Deus.